Canal Pés no Chão, vem comigo aí, sou Marcelo Miranda, morador do bairro do Campo Limpo. Estamos aqui na frente da Faculdade Anhanguera, campus Campo Limpo. E do lado do terminal urbano Campo Limpo. Os ônibus chegam lá do centro da cidade, da Avenida Paulista, da Praça Ramos, lá da região central, param aqui e daqui pra frente o pessoal segue em outros ônibus, né, para os bairros mais periféricos. Este local aqui é a Estrada do Campo Limpo, pessoal. A Estrada do Campo Limpo, ela faz a curva atrás dessa perua aqui, ó, pra esquerda, tá? Ela vai pra esquerda. E agora a gente vai conhecer a Estrada Carlos Lacerda. Vamos conhecer um pouco aí dessa personalidade histórica, polêmica, né? Nasceu de esquerda e morreu de direita e foi persona não grata. E estamos em São Paulo, tá? Palco do momento. Aqui começa a Avenida Carlos Lacerda. Um grande político e opositor à ditadura Vargas. Carlos Lacerda era conhecido como demolidor de presidentes. Ela é estreita, tá muito movimentada e liga aí o bairro do Campo Limpo até Jardim Rosana, até a região da estrada de Itapecerica. Vem comigo, pessoal, vem! Mas quem foi Carlos Lacerda? Antes de estudarmos sobre Carlos Lacerda, temos que entender qual era o governo que estava no poder quando surge essa figura do Carlos Lacerda. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil por longos 18 anos. Foi o pai dos pobres, né? Conhecido aí como o pai dos pobres pela literatura, pelos livros escolares nossos aí. Mas quem foi Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, na verdade, foi um ditador, assassino, que tinha 3 pilares de governo: modernizar o Brasil, integrar e industrializar. Ele conseguiu. Através disso, aproximando a elite econômica, o controle social das mídias e jornais e também tendo os militares ao lado dele. Com tudo isso, ele conseguiu governar por 18 anos. Ele dizimou e deu condições degradantes aos trabalhadores rurais e prendeu todos os que eram contra eles e assassinou vários jornalistas. E surge a figura do Corvo, né? O demolidor de presidentes, que é o Carlos Lacerda. Essa avenida se chamava antes Avenida Pirajussara e em 78 mudou o nome para Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele surge aí, né, sendo filho de políticos, né, de pessoas brilhantes aí na área da justiça. E ele também entra no mundo de vereador, chega a deputado e até governador do estado da Guanabara, antiga capital do Rio de Janeiro. Getúlio Vargas, ele buscou apoio de Hitler, ao qual ele não teve. Aí ele teve apoio financeiro dos Estados Unidos e ajudou na Segunda Guerra Mundial no combate aos nazistas lá na Itália, né? E isso ajudou na industrialização do Brasil. Veio até a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, através de investimentos norte-americanos. E aí ele, vendo que estava perdendo o controle da população, esse Getúlio Vargas, ele se tornou o pai dos pobres, né? Fez uma campanha pesada nos últimos anos de presidência dele. Fez uma campanha muito pesada em cima das mídias da época, que era TV, rádio, jornal, criando a CLT, que é a legislação trabalhista, para atrair o proletariado, o povo pobre do campo e da cidade, né,
para ele. Ele era admirador, para vocês terem ideia, do Mussolini, Benito Mussolini, um tirano da Itália lá que assassinou vários italianos, né, na época da ditadura dele. Benito Mussolini, por exemplo, era muito próximo a Hitler, né? Só que ele era fascista, né? E o Benito Mussolini acabou sendo assassinado pela mão do povo italiano. Então surge Carlos Lacerda, um jornalista que virou deputado, depois virou governador do estado da Guanabara, sempre tentando chegar à presidência ao longo da sua vida. E ele derrubou, além de Getúlio Vargas, outros presidentes. Mas lembro vocês que Getúlio Vargas era um assassino, né? Getúlio Vargas mandou matar Carlos Lacerda num atentado que deu errado. No atentado, a tiros, o Carlos Lacerda foi atingido no pé e o segurança dele, um coronel lá da aeronáutica, foi morto, né, nesse atentado. E alguns dias depois, Getúlio Vargas se suicidou, né? Não aguentou a pressão porque teve uma investigação e descobriram que era ele que mandou. Assumiu no lugar de Getúlio Vargas o Café Filho. E o Café Filho, ele não conseguiu lidar com a dívida externa e foi muito criticado pelo Corvo, o Carlos Lacerda em questão. Veio o JK que ganhou, né? E Carlos Lacerda não aceitou a eleição, disse que era ilegítima e foi outra oposição também. Carlos Lacerda tentou dar um golpe militar nas eleições de Juscelino Kubitschek e deu tudo errado. Ele teve que acabar refugiando-se em Cuba e depois foi para os Estados Unidos. Voltou ao Brasil como um herói e já ganhou como deputado federal. Depois ele lutou e conseguiu ser governador do estado da Guanabara. E quando ele foi governador do estado da Guanabara, ele levou o trem até Campo Grande, por exemplo. Ele conseguiu remover as favelas, criando CDHUs, né, centros habitacionais aí, como Cidade de Deus, Vila Kennedy, Vila Nova Aliança e o túnel Rebouças e o aterro do Flamengo e até a UERJ, né, escola aí, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele, quando era governador, os hospitais públicos do Rio de Janeiro foram um dos melhores. E infelizmente ele teve uma coisa negativa do governo dele, que ficou escondido por muito tempo e agora ressurgiu aí. Foi a Operação Mata Mindingo, que foi bem na época da visita da Rainha Elizabeth ao Brasil. A Rainha Elizabeth ia vir ao Brasil e ele queria o Rio de Janeiro sem mendigos na rua. E aí aconteceu a morte de vários mendigos por afogamento. Eram lançados dentro do rio Gandu, né? E foram aparecendo vários corpos durante quase um ano, né? De vários mendigos aí. Ele tá tentando limpar a cidade do Rio de Janeiro, deixá-la bonita, e isso surgiu aí nos jornais da época, foi um escândalo tremendo. E a polêmica do governo dele foi essa, né? Ocultação de cadáveres e essa limpeza ética, essa limpeza higienista aí, né? De mendigos nas ruas. E ele também foi opositor do Jânio Quadros, tá? E ele chamou o Jânio Quadros de herói sem caráter, imitação barata de Hitler. Ele também foi opositor de Goulart. Foi opositor de Goulart. E ele tinha um jornal próprio dele, que era a Tribuna da Imprensa. E aí ele teve que vender a Tribuna da Imprensa. Passou a ter grandes dificuldades financeiras devido ao regime militar. Eu vou ficar à direita, porque eu estou indo sentido bairro, tá? Quem quiser ir sentido centro, pega para a esquerda. A esquerda, logo aqui abaixo, pessoal, fica nada mais nada menos do que a estação de metrô Capão Redondo, linha lilás do metrô, ok? E lá na frente, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó, aquele prédio vermelho lá, ó, é a Superbom aí, que é uma indústria de alimentos naturais, com a pegada aí de alimentos saudáveis, onde faz mel, geleias, tudo sem conservante, tá? Barras de cereais e também granola, né?
tudo sem conservante, sem aditivo químico, o mais natural possível. A Superbom é uma indústria parceira da UNASP, Universidade Adventista de São Paulo. A UNASP que está aqui na região do Capão Redondo desde 1915. Pessoal, inscreve aí, ativa o sino, dê joinha, comente e recomende o canal Pés no Chão. Se assistir eu na TV, passam no celular e comenta, recomenda, tá? Ativa o sininho, inscreve lá, não esquece, tá bom? Sou Marcelo Miranda, do bairro do Campo Limpo, mostrando aí a cidade de São Paulo. Carlos Lacerda nasceu comunista. Depois, ele deixou o comunismo, se tornou católico e em 64 ele apoiava o golpe no início. Depois ele não apoiou mais. Os militares em questão não davam voto livre, não tinha partido para ter eleições limpas. Então ele começou a defender o voto livre, foi preso em 66 e daí em diante ele não teve mais carreira política. Ele faleceu em 77 com problemas cardíacos. Foi o ícone da direita no final da sua vida. Carlos Lacerda, o Corvo, demolidor de presidentes, também fez opção contra Castelo Branco, presidente militar da época, e ganhou o título de persona não grata no Brasil. Ele foi um ícone da direita brasileira. Antes de morrer, ele era dono da editora Nova Fronteira.